Primeiro, bom dia, sejam bem-vindos. Aliás, eu sempre me sinto muito bem-vindo aqui, muitos e muitos anos nessa casa que me recebe tão bem. E eu estou vendo essas crianças todas aqui, olha que coisa linda, né? A gente vê o futuro, né? Aqui já desde pequenos aprendendo. A gente às vezes está de ânimo caído, né? Está desanimado, mas quando a gente entra e vê, né, o futuro, brincando, aprendendo, cantando essas músicas, o menino toca bem demais, nossa. E vou pedir até para ele me dar aula. Ele é bom demais. Ele é professor, ele é muito bom. E ele tem aquela alegria, as crianças gostam, né? Até os mais adolescentes, que é mais, gosta também. Então, eu achei tão... Aí a gente se anima, porque, olha, para subir essa ladeira aqui, eu moro lá embaixo. Aí eu venho, né? Sabe como é que é, né? Aí a gente vem assim... Oi? Tem que comer ovo de manhã? Então aí eu e a Vânia sempre ficamos ali, qual vai ser o tema? E a gente sempre procura um tema que seja atual, né? Que seja no nosso dia a dia, que não seja nada assim, muito... Gente, cadê o negócio do 26 pula pro 35? Então, não tá aqui. Esse livrinho aqui me pegou, mas eu tenho ele aqui no meu celular. Então vamos lá. Aí a gente sempre conversa, o que vai ser e tal. Aí ela falou assim, de ânimo firme. Eu falei, tá bom, na época, tá legal, tudo certo. Gente, essa semana, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana não foi fácil. Tudo contribuía para eu me desanimar. Vocês sabem o que é ânimo, né? Ânimo é coragem, entusiasmo. Não é aquele entusiasmo de carnaval, não. É aquele entusiasmo interior. Aquela sensação de que você pode, você consegue, dentro das suas limitações, dentro de tudo que todos nós temos, mas que a gente não vai desistir, que a gente levanta todo dia com o objetivo de fazer alguma coisa. Isso é o ânimo. Ânimo não é uma coisa que você vê uma pessoa na rua, feliz da vida, não. Ânimo é um estado interior. E a gente, muitos dias, a gente acorda sem ânimo, né? A vida está tão assim complicada, é um problema aqui, é um problema aqui, ali. E eu estava lendo as musiquinhas aqui, eu falei, gente, não preciso falar mais nada, né? As músicas que a gente toca aqui, que vocês tocam, é porque eu trouxe muitas historinhas de ânimo. Posso pegar aqui um instantinho? E aí você vê aqui, ó, olha só, cativar, não é? Cativar é uma palavra tão linda, não é? Essa música é uma maravilha. Já quase esquecida. O ânimo tem isso, né? Quando a pessoa tem ânimo, ela quer o quê? Cativar os outros. Então ela já está meio esquecida, porque as pessoas podem até sorrir, mas elas andam sem aquele ânimo. O ânimo é aquele entusiasmo de viver, porque lá fora é só isso, aquilo, tristeza. Não é. Não é. Eu digo para vocês, se nós virmos, ontem, eu já estava falando com a Vânia, né? E com a Marisa, eu faço toda sexta-feira um curso sobre a Gênese, que é um dos livros do Pentateuco Espírita, né? A Gênese, que quase ninguém gosta, mas a Gênese é um livro muito bom, muito bom. E aí eu estava misturando os estudos, né? Porque eu estou ficando velho, né? Então eu tinha que estudar a Gênese, aí pegar e lembrava, porque o capítulo era muito da Gênese, o terceiro capítulo, que é do bem e do mal, tinha muito a ver com o ânimo forte. Quando a gente está desanimado, a tendência é o quê? Deixar o mal, entre aspas, agir, né? Estou desanimado, aí sai chutando o balde, né? Tudo está ruim. E quando a gente não está assim, nós deixamos o bem agir. E eu falei muito sobre o ânimo. Mas, pessoal, por que você está falando do ânimo se é Gênesis? Porque amanhã eu vou falar do ânimo. E aí eu vou falar da Gênese lá no ânimo. Porque o que é a Gênese? É o nascimento. Se a gente deixa nascer aquela plantinha do desânimo, e ali a gente vai cultivando ela, sem a gente perceber, quando a gente vê, ela já tomou
conta do nosso jardim, né? E aí tudo fica cinza. Tudo, o céu pode estar lindo, pode estar maravilhoso, mas a gente está vendo ele cinza, chuvoso. As pessoas podem aparecer. E ontem eu comentando isso, que eu vou deixar para o final, uma pessoa que era o aluno, né, falou assim, uma frase. Ele me deu uma lição. Então, quer dizer, quem está aqui, eu estava aqui ensinando e, na verdade, eu aprendo. A minha irmã, que é professora, ela sabe bem disso, né? Às vezes a gente pensa que está ensinando, mas a gente aprende muito, né? Eu aqui aprendo. O primeiro necessitado é aquele que está aqui falando. Quando ela me deu esse de ânimo forte, essa semana, como eu falei, eu olhando lá as coisas, eu falei, gente, é para mim. E eu preocupado em trazer um estudo bacana para vocês. Olha só, a gente faz as coisas para os outros. E esquece que a coisa é para nós, não é o nosso orgulho. Ah, olha, mas peraí. Aí eu olhava, mas isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Então você vê, cativar é amar, é carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Todos nós aqui temos dores, temos sofrimentos, cada um com seu quião. Eu estava ouvindo uma palestra, quinta-feira, do Sardinha. Quem já ouviu falar no Sardinha? O Sardinha era um músico, ele agora está mais um senhorzinho, mas ele tinha uma família de espíritas que eles gostavam muito de cantar. E ele há muitos anos que eu não via, mais de 20 anos, e eu fui vê-lo, o Túlio, e aí ele falou o seguinte, por que a gente sofre muito, muito? Porque a dor é necessária, né? Mas o sofrimento, o tamanho dele, ele é opcional. Eu posso pegar uma topada que a gente dá e cata cavaco na rua e fazer daquilo, xingar a prefeitura, xingar o governo, arranhou meu pé, a minha sandália arrebentou, que foi o que aconteceu mesmo, e aí você ficar falando mal de todo mundo, e aquilo vai fazer alguma diferença na situação? Não, vai fazer mal a você. Ou eu posso tropeçar e falar assim, ainda bem que eu não caí, ainda bem que eu tenho ainda energia para me manter de pé, isso aqui é só uma sandália, troquei a tira. Isso é que eu deveria fazer, mas eu fui reclamando, tem que trocar a tira. E depois, quando eu vi, estava tudo normal. Olha quanta energia eu gastei com aquela coisa tão pequenininha. Então ele diz assim, porque a gente tem esse hábito e a gente às vezes não percebe. Mudar o hábito, mudar de hábito é a coisa mais difícil que existe. Mas não é o hábito de, eu gosto de tomar um cafezinho todo dia, de manhã cedo, não é esse hábito. É mudar aquele hábito assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava e fazia faculdade. Então, às vezes, havia uma diferença. Eu saía do trabalho no horário e a faculdade era 2 horas depois. Eu chegava em casa, aqueles dias raros que a serra está andando, né, que a freguesia não está engarrafada. Eu falei, meu Deus, é sempre quando a gente precisa. Hoje eu quero que a serra esteja engarrafada para eu ir direto para dar hora. Não, estava tudo. Aí cheguei em casa às 6 horas e a minha aula era às 8. Não vá para casa. Se você tem um compromisso, depois não vá para casa, porque é o hábito. Eu chegava em casa, vou comer alguma coisinha, vou sentar no sofá e fazer uma horinha. Sentei no sofá, 7 e pouco da noite, o sofá me abraçava, fica aqui. Vai para a faculdade, não. Ei, besteira, amanhã tu pega essa aula. Aí bota no filme, que legal, daqui a pouco eu vou. Futebol, então, era um problema, eu vou ver só esse pedacinho. Ou eu chegava atrasado, ou eu não ia, gente. Então, se eu tenho uma dificuldade, os Alcoólicos Anônimos, eles falam isso. Porque o Alcoólicos Anônimos é um dia, né? É mais um dia, porque ninguém fica curado dessa situação. Mas é mais um dia vencido. Ter de ânimo forte. E aí eles sempre dizem, passou, está com sede, passou perto do botequim, não entra. Mas é só para beber água. Não entra. Que você vai entrar, vai beber uma cervejinha só. Não vai me fazer mal.
Quando você bota aquilo na boca, vem o quê? O hábito. O que é o hábito? O vício. E aí dá aquela cervejinha, vem tudo. Então, estou muito perto, estou muito longe, eu sou fotogênico. Fique à vontade. Então vamos embora. E aí, a gente tem que aprender essas coisas. Bom, se eu sou meio preguiçoso, se eu chegar em casa, tenho um compromisso, aí caiu aquela chuvinha, fez aquele friozinho, eu não vou, gente. Então eu já me conhecendo, o que eu fazia? Eu ia procurar coisa para fazer na rua. Vou comprar alguma coisa que está faltando, vou comer alguma coisa, vou fazer uma hora. Quando eu vi, eu já chegava na faculdade, já na mesma sintonia que eu estava no trabalho. Mais cansado, fisicamente sim, mas mentalmente mais ligado. Uma outra coisa que eu aprendi com um professor de estatística. Ele era o professor do último tempo de sexta-feira. Gente, vocês já estudaram estatística? Estatística, eu falava para ele assim, essa matéria não é de Deus não, gente, essa coisa aí não é de Deus. E ele deu um exercício prático, o INEA, ele faz medição de qualidade de água e tal, e aquilo é estatístico. E aí ele pegou, na estatística do ano tal, tinha não sei quantos coliformes fecais, não sei quantos mil por litro, não sei o que, qual a probabilidade, esse negócio de probabilidade, qual a probabilidade, aí é C, aquele probabilidade, não sei, é tanta conta, aí você faz aqueles gráficos, eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente levantava o dedo, mas professor, hoje é sexta-feira, esse exercício valendo ponto. Caramba, professor, isso é muito difícil, a gente está cansado. Ele não é difícil, é trabalhoso. Difícil é o seu hábito de achar que é difícil. É só trabalhoso. A gente gosta de alguma coisa que dá muito trabalho? Hoje, então, com rede social. Gente, que eu fico vendo, eu gosto de escrever. Inclusive, trouxe o meu livro, não é? Na bússola, na dúvida, consulte a bússola, somos espíritas. Na dúvida, consulte a bússola. Está ali, para quem quiser. Foi lá, editado lá no Frei Luiz, eu trouxe na época e vendeu tudo, nós demos tudo. Aí eu lembrei, eu falei, vou levar mais um para ficar na biblioteca. E aí, eu vou dizer uma coisa para você. Tá ali no meio, eu botei, pertinho dela, tá aí, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente para lá, para direita esfriou, aí, agora baixa, não, aí mesmo. É no segundo, eu acho, no segundo, aí, ó. Não, mais em cima, no primeiro aí agora vai vindo com a mãozinha. É pequenininho, é fininho. Achou? Ó, ainda tô bom de memória. Porque, olha só, vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente sabe que está envelhecendo, não desanimem. São 3 fatores. O primeiro é quando a gente começa a esquecer das coisas. E os outros 2 eu esqueci. Vocês estão entendendo? E isso parece, dá um desânimo. Não, gente. Tem coisas que fazem parte da vida, não é? Então, onde é que eu estava? Esqueci onde é que eu estava. Quero ver se vocês estão prestando atenção aí. Estatística. Aí ele disse, não é difícil, é trabalhoso. Nós gostamos de ter muito trabalho. E aí hoje eu gosto de escrever, como eu falei, eu estava gostando de escrever. Eu vejo assim, as pessoas mesmo, eu estou numa palestra pública. Gente, a rapidez que as pessoas passam no feed, né? Se o feed tem 3 minutos, eu já não vejo. Eu mesmo já estou assim, já é muita coisa. Tem que ter 1 minuto no máximo. As pessoas estão assim. Se tem um texto com 3 parágrafos, ninguém mais lê. Então, o que está acontecendo? A pressa, essa aceleração, essa ansiedade está levando a gente a um desânimo que a gente nem percebe, que nós nem percebemos. Eu vou dar um exemplo, o trânsito aqui da Jeremário Dantas. Quem mora, então, por aqui, né? Essa coisa da linha amarela, e eu moro bem ali naquele meio, gente, naquele meio. Então, quando eu tenho que sair, porque eu não moro aqui na Firmino, né? Eu saio pela Firmino e subo, ali é uma maravilha. Mas eu tenho que sair de carro pela Francisca Salles. Você já viu? A Francisca Salles
é uma das entradas para o umbral. Porque aquilo ali, gente, para você sair dali, você fala assim, você tem que se preparar, porque se você não se harmonizar, você vai direto para o umbral. Uma moto vai passar por... E ontem eu tentando sair, aquela confusão, e o sinal não fecha, e eu tentando sair, um carro parou. Não, eu ouvi até gritando, aleluia, aleluia. Aí eu falei, Jesus, aí eu quase que saltei do carro, fui lá abraçar ele, né? Parou e ainda fez assim para os outros. E aí eu fui devagarinho, que ali tem que sair devagarinho. Você sai devagarinho porque tem outro pessoal. Parou desse lado, mas quem vem do outro lado? Quando eu fui passar, gente, passou um motoqueiro. Quando eu fiz a coisa, ele só passou assim, sai pra lá, velho! Olha, me chamou de velho, gente, aquilo. Não me chama também tudo, mas não chama de velho. Eu sou um jovem, como é que é? O jovem senhor. E ele, sai pra lá, o velho. Aí eu falei assim, não me doeu nem tanto quase eu ter jogado ele lá na... Me doeu mais aquela frase, eu tentei ir atrás dele, mas eles vão por cima da calçada, dos prédios, eles fazem miséria contra. E eu fui remoendo aquilo. Aí o que aconteceu? O trânsito ficou... Gente, 6 horas da tarde, o Largo da Freguesia, é o rabisco mesmo da coisa, né? Aquilo ali tudo parado, gente passando por cima da calçada, bicicleta, e eu olhando o quê? Aquilo, olha só. E aquilo foi o quê? Me desanimando. E eu falando assim, eu tenho um curso para dar, mas eu estava desanimando. Olha como é que é. Falei, amanhã eu tenho que falar sobre o ano. E eu desanimando. Isso parado. Eu cheguei 6h10 no Largo da Freguesia, 6h30 eu estava orando já. Porque eu estava no Largo da Freguesia. E o centro é no Bananal, gente. Se eu fosse a pé, eu já tinha chegado. E eu estava ali, porque acaba a tarde, eu falei, meu Jesus, lá no Sheila. Quando eu olhei, de repente, eu fiz assim, olhei para cima. No que eu olhei para cima, o céu ontem estava limpinho. Eu vi 3 estrelas, gente. Eu não via estrela há séculos. E eu olhei naquele engarrafamento, eu olhei para o céu. É uma coisa de imediato. Eu olhei para o céu, caramba, 3 estrelas. Eu adoro o universo. 3 estrelas, será que são as 3 Marias? Será que... O sinal abriu, começaram a me xingar, né? Lógico. Aí eu falei, e andou. Olha, enquanto eu estava ali, transitando com desânimo e com umbral, a hora não parava. Você vê, né, como é a mente. Eu estava ali julgando, lá, aquele motoqueiro, aquele outro lá, olha lá como é que nós somos, né? Aquele ônibus ali, olha lá, todo atravessado. Eu estava vibrando naquela sintonia ruim. E aquilo vai trazendo o quê? Não parece, não? Tô dando um exemplo bem pequeno, tá? Quando eu olhei para o céu, de repente, tudo aquilo mudou. Ih, estrelas. Quando eu percebi, já estava buzinado. Roda presa! Eu estou falando roda presa porque eu não posso dizer o que me disseram. As pessoas não têm a menor paciência, né? O carioca é assim, se o sinal abriu, se você tem... É incrível, o sinal abre e eles fazem... Pã! Eu falei, gente, eu não sou computador, não é? Mais rápido é aquele sinal e a buzina. A buzina é aquele, né? Eles parecem... E tem gente que já conhece o sinal, né? Vai abrir, ele já fica ali. Ele já está apertando a buzina. E aí eu saí muito mais tranquilo. Cheguei no centro cedo, olha, sentei ali, ficava tudo escuro ainda, sentei e fiquei olhando as estrelas. Para me harmonizar. E aí entrei e fiz. Então, essa questão do desânimo, como eu posso ter desânimo? Depois que eu achei tanta mensagem de pessoas como nós, Lourival Lopes, já ouviram falar em Lourival Lopes? Ele tem Minutos de Sabedoria, é o livro mais famoso dele. Não é? Quem não tem? Eu tenho aqui, ó. O meu exemplar de Minutos de Sabedoria está aqui. A coisa apertou, eu vou lá, porque quando aperta mesmo, a gente tem que ler alguma coisa que nos eleve. Eu tenho meu Minuto de Sabedoria, mas ele tem um livro que eu sempre compro e distribuo. Eu boto numa banquinha, eu boto numa cadeira, ou eu dou para um amigo, mas eu não tenho nenhum nesse momento, que eu falei, eu queria levar. Chama-se Ânimo. Ali, ó. Olha como é que Deus é Pai. Deus é Pai. É esse livrinho aqui, gente.
Ânimo. Ânimo. Esse livrinho era junto com o Minuto de Sabedoria, nos momentos mais difíceis da minha vida, ele andava comigo. E aí eu vi que ele me fez tão bem que eu saí, eu comprei assim, muitos. Na época, livro era... Isso aqui era 5, 10 reais. Hoje em dia eu não sei nem quanto é que tá. E eu comprei muitos e distribuí, que era no trabalho o problema, eu distribuí para todo mundo no trabalho. Muitos você via que tentaram mudar, porque você abre uma página aqui ao acaso, você veja amigo de si mesmo, não seja carrasco de si mesmo, seja amigo de si mesmo e deixa livre as forças do teu espírito para que a tua luz brilhe. Trate-se bem, quem maltrata a flor prejudica o fruto. Então é só, não tem uma coisa aqui que você vai encontrar. Quem é Lorival Lopes? Alguém conhece ele pessoalmente? Pode ser uma pessoa que tenha seus problemas? Pode, mas ele vai lá, tira uma parte do seu tempo para... Eu tenho vários dele, ó. Gotas de Esperança, eu tenho. Sementes da Felicidade, eu tenho, tá? Otimismo Todo Dia, eu faço culto no lar com ele. Ânimo, Deus ajuda e Sempre Alegre. Os livros dele, é porque ele deve ter tido, eu falei, eu imagino, ele deve ter tido tanto problema com desânimo, que ele resolveu fazer ao contrário. Eu vou escrever sobre coisas que levantam. Então, uma pessoa como essa, que deve ter os seus problemas graves, escrever isso é porque a gente pode também, não é? É que nós podemos também. Minha irmã, por favor. Por favor, Devolva o seu livro, né? Então, gente, esse livro é um livro baratinho. Se vocês puderem, eu vou trazer na próxima vez, eu vou trazer um monte deles para vocês. E aí eu comecei a ler. Eu tenho até que hora, a gente está acabando já, né? Então já está acabando, mas olha, eu tenho De Ânimo Forte. Chico Xavier passava por poucas e boas, não é? Mas ele se doava. Emmanuel é um espírito que tinha tarefas. Há 2000 anos é um livro em que ele era um senador, 50 anos depois era um escravo. Quantas experiências difíceis ele estava ali. E ele escreve isso, De Ânimo Forte. E ele diz assim: porque Deus não deu ao espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Foi Paulo que disse isso numa carta a Timóteo. E eu não vou ler tudo, eu só vou dizer assim, eu vou ler para vocês o seguinte: onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, sempre para frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, frieza, ingratidão, violência. É o que nós encontramos ainda. Conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não dizia isso? A gente não tem uma música aqui? Não desanimar, porque Jesus, não é? Foi a última? Foi uma das, a 10? Não é? Não é a 10? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, quem fez essa música? Porque não tem aqui o autor. O pai nunca dá a pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Então, até quando nós estamos desanimados, nós temos o recurso da oração. E a oração não é assim, ó, olha, o negócio está pegando, conversar mesmo. É conversar. Tá difícil, hein? Tá complicado. Então, essas questões de ânimo firme, aí eu comecei a procurar exemplos. Aí achei nesse livrinho aqui, ó, Para Viver Bem. É outro livrinho. Humberto Paziano, nunca ouvi falar. Olha, eu tenho esse livro aqui, tem quase 10 anos. Eu nunca me preocupei com o autor. Porque quem vai receber a caridade, seja ela material ou moral, ela não vai perguntar o teu currículo, né? Ela vai ficar feliz que você ajudou. Ninguém vai perguntar, quem é você? O que você faz? Puxa, que bom. E se ela não disser isso, você já sai sem esperar. Fazer o bem esperando alguma coisa em troca é outra coisa para desanimar. Não é? Se você vai lá,
ajudar a pessoa. Aí a pessoa, então tá bom, obrigado, e vira as costas e nunca mais aparece, mas que ingrata, hein? Aí começa a remoer. Nunca mais eu ajudo essa pessoa. Ela está no momento dela. Você fez a sua parte. Como é que funciona essa coisa? É uma correntezinha. Já viu aquele papelzinho do Criança Esperança e quando abre é um monte de mãozinha dada? Na verdade, a evolução é um monte de mão dada aqui, ó. Se você está aqui embaixo e eu estou aqui, eu puxo você. E aí, eu que estou aqui também dou uma baqueada, quem está aqui me puxa. Se alguém me puxa, eu já estou puxando você, vem. E essa corrente vai levando todo mundo. Claro que vai ter gente que vai tentar empurrar para cair todo mundo. Isso. A gente vai cair e levantar. No próprio Vinha de Luz fala, mesmo com os joelhos desconjuntados, caindo e levantando, não deixe de segurar o Evangelho. O que é o Evangelho? O teu ânimo forte. Ah, mas às vezes eu choro, eu caio. Normal. Ninguém aqui está pedindo que a gente seja anjo de um dia para o outro. O que nós estamos tentando fazer é nos melhorar, trocar hábitos. Mais um exemplo que o Túlio falou que eu fiquei muito impressionado. Ele disse assim, coisas que nos desanimam e nos fazem sofrer muito. O que é meu nesse mundo? A gente não tem mania de falar. Meu filho, meu carro, minha mãe, o meu centro. Você vai lá no seu eu vou no meu centro. O centro é seu. O meu centro, a minha irmã, o meu. O que é meu? Pronome possessivo. Não é? Se eu estou possessivo. E o que é realmente nosso nesse mundo? E isso introjetado e fazendo aquele trabalhinho lá dentro, nada disso que eu estou falando aqui vai valer se você não acredita que a vida é imortal. Porque aqui na Terra tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que quer dizer isso? A vida espiritual é a verdadeira vida. Então, se isso não tiver bem claro em nós, isso aqui tudo que eu vou estar falando é balela. E aí? Gente, é que essa semana foi... Mas eu vou... 12 mais 7 mil. Mil, tô tomando. Você também não é B12, mas eu estava aqui numa linha de raciocínio, gente. Qual era essa linha de raciocínio aqui? Porque aí... Você está falando, não vai valer, não vai dizer nada se nós acreditarmos que a verdadeira vida é a espiritual. A vida espiritual. Então, quando a gente tiver, por exemplo, foi o que ele falou. O que é nosso realmente? Obrigado. O que é nosso? Estou gostando, está ganhando um ponto. O que é nosso realmente? Meu filho, tem um livro chamado, vocês devem saber, talvez tenha aqui, nossos filhos são espíritos. Porque a gente deseja uma coisa para um filho, ele vai para outro caminho, né? E 3 vezes esse filho. Né? A gente quer uma coisa, vai ser isso, vai ser aquilo. Ele, meu Deus do céu. Foi para outro caminho. Porque ele tem a vida dele. A gente faz o melhor, mas ele vai escolher. Então, meu filho, meu pai, minha mãe, meu isso, meu aquilo, traz o quê? Muita carga, muito sofrimento. E aí, o que o Sardinha falou, tudo o Sardinha falou? O que é nosso realmente? Os nossos atos, a nossa bagagem. Essa é tua. Não adianta você transferir, você pode até desabafar com uma pessoa e ela te ajudar, mas ela vai carregar o teu fardo? Não. Ontem eu estava vendo uma série médica, quando eu cheguei em casa, eram 11 horas da noite, precisava distrair a cabeça, eu falei, vou ver um capítulozinho de uma série aqui, chamada Doc. É um médico, ele perde a memória, 12 anos da vida dele se perde. E ele era um baita do médico. Estamos fazendo obra. Era um baita do médico. E aí, de repente, ele perdeu a memória e ficou bonzinho, né? E aí as pessoas estranharam, mas ele perdeu a memória, tem aquela briga lá do ética, né? Como é que uma pessoa que perde a memória pode continuar sendo médico, né? Então, as pessoas começaram a ver ele assim meio... Porque ele mudou o quê? Uma coisa chamada hábito. E as pessoas estavam olhando ele assim,
a ponto de suspender, porque achavam que ele era um excelente médico, porque ele não se envolvia com o paciente. E ele, quando perdeu a memória, ele começou a se envolver. Ele começou a curar o paciente aonde? Na dor. Ah, eu estou muito triste. Mas por que você está triste, desanimado? Aí chegar, você nunca foi de ficar perguntando. Não, eu quero saber da sua vida. Você está mentindo, porque eles falam que o paciente mente muito, né? A gente mente, né? Pro médico. Você está comendo que não pode. Não, come aquilo. Está comendo aquela linguicinha, aquele que eu falei para você não comer. Não estou não. Estou comendo nada. Aquele churrasco, aquela... Não, está tudo certinho. Mas como é que pode você estar sentindo isso? Eu minto direto. Estou com a dor aqui. Mas você está comendo assim... muito biscoito, bebendo muita coisa doce à noite. Eu? Não. De jeito nenhum. Eu como um saco de biscoito doce. Né? Então a gente precisa... E aí esse médico passou a analisar a pessoa e não o paciente, o corpo. E aí ele viu que no histórico daquela pessoa, ele escondia coisas que era a causa daquela doença. Um exemplo, uma menina, o namorado era muito ciumento, ela quis, se divertir sem ele, né? Porque ele ficava grudado. Ela foi para uma festa e bebeu, teve uma bebida que tinha um cogumelo, e esses cogumelos são um perigo, né? Os venenosos, os não, e ela bebeu, e ela não sabia. Foi parar no hospital, e o namorado, o que você tem? Ela, nada, porque ele não sabia que ela tinha ido para a festa. Aí esse médico chegou, minha filha, nós já fizemos tudo que é exame. Porque a toxina que tem dentro de você parece envenenamento. Tentaram te envenenar? Eu vou te contar uma história, mas não, ele não pode saber que eu fui numa festinha e bebi lá umas coisas com os cogumelos, mas eu achei que era cogumelo comestível, não era. E até eles fazerem a pesquisa para saber, a mentira dela custou o quê? O fígado. Porque o cogumelo necrosou o fígado. Vocês estão entendendo? A gente, às vezes, vai levando a vida como se fosse assim, eu tenho medo de falar porque ele pensa que eu sou dele. Não, ninguém... O que nós temos que nos pertence? Nós temos que dar conta da nossa vida. A gente só leva dessa vida a vida que a gente leva. E aí, o que nós vamos encontrar quando todo mundo não adianta? Eu vou dizer uma coisa que ele falou. Eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa de quando chegar a minha senha. Chegou a tua vez. Eu falei, eu vou negociar. Eu falei, olha, eu já negociei lá atrás, quando eu tinha uns 30 anos, eu falei, até 80 anos está legal, já estou chegando muito, já estou renegociando lá. Eu falei, olha, dá para, se eu estiver bem assim, dá para ir até uns 90. Quando chegar a 80 e pouco, eu renegocio. A gente vai negociar. Se eu estiver bem, gente, eu quero ir até os 100. Eu não quero ir para lá antes da hora, entendeu? Mas aí ele estava falando, é inevitável, seja você com 100, seja você com 10. É inevitável esse momento. E o que nós vamos encontrar lá do outro lado? A verdade. E quem é a verdade? Qual o tribunal da verdade? Vai ter lá Deus de juiz com os seus... O MP, né, o advogado de defesa? Não. Tudo isso está concentrado em um lugar só. Aonde? Na nossa consciência. Pergunta 65, onde está gravado ali na nossa consciência. Quando nós desencarnamos, eu falei, caramba, era isso, porque a visão vai ampliar. Tá. Porque aqui, no dia a dia, a matéria dá uma obstaculizada mesmo, né? Ela coloca uma nuvem, porque a gente vai vendo pessoas assim que não tem. Ontem mesmo eu vi a pessoa tomando, sexta-feira, né? Na minha frente, a lata de cerveja voou longe, podia acertar alguém, né? A pessoa tomou a cerveja e voou. Mas eu vou me ligar naquilo, ou vou me ligar no... essa palavra, essa frase, ainda bem que não acertou ninguém. Não é? Você pode, que pessoa, não sei... Ainda bem que não acertou ninguém. Então eu estou começando a praticar o ainda bem. Para me dar o ânimo forte. Voltando aqui ao viver bem, que eu já estou nos meus 10 minutinhos. Olha só, quem é Humberto Pazan? Não sei, mas o que ele escreve? Quando enfrentamos com coragem os nossos problemas, eles desaparecem.
Saiba que cego é também aquele que não quer ver. Às vezes a gente fala, essa pessoa é cega, mas ele vê muito mais do que nós, né? E a gente está olhando tudo e não está vendo nada. Fechar os olhos para os acontecimentos e fingir que nada está acontecendo pode não ser a melhor opção. Eu não quero saber disso, isso não me pertence. Se apareceu na tua vida, te pertence. Mas te pertence. Seja o que for que a vida te apresentar, reaja em frente com determinação e entusiasmo, que é isso que quer dizer ânimo, entusiasmo. Quando enfrentamos os problemas com determinação e coragem, eles tendem a diminuir e desaparecer. Portanto, vá em frente, encare os seus problemas e dê um sumiço neles. Gostei. E o outro ele completa, tenha fé. Ensinou-nos quando a gente baquear. Eu não estou conseguindo fazer isso, eu peguei outra aqui. Tenha fé. Ensinou-nos o grande mestre que a cada dia bastam as suas obras. Por que então se preocupar com o que vai acontecer? Eu sou o preocupado por antecedentes. O que quer dizer preocupação? Volta a minha professora, minha irmã professora de português. Preocupar, você está se preocupando de uma coisa que ainda não aconteceu. Eu faço isso o tempo todo e deixo para a última hora aquilo que preciso fazer. Antes de dormir, eu sempre gosto de olhar um feedzinho para dar uma risada, porque Edivaldo ensinou, não durma chateado com nada. Vai, veja alguma coisa e dê uma boa gargalhada. Aí eu estava vendo e encontrei. Eu gosto muito da Rafa Turma. A Rafaela Turma, ela faz umas tirinhas, tem uma baratinha. Olha, é muito engraçada ela, gente. Eu sigo ela é muito engraçada, né? Aquelas tirinhas. E ela fala do dia a dia. E aí ela estava falando assim, eu sou assim, me preocupo com tudo que não preciso me preocupar, por antecedência, e agora eu tenho que correr porque as coisas que preciso me preocupar eu deixo para a última hora. E ela correndo, as tirinhas dela, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, fazendo errado. Aí eu botei assim, meu Deus, você foi lá em casa? Em espírito? Aí o pessoal ri, a gente dialoga lá, é um bate-papo legal, porque são coisas do cotidiano, eu acho que é isso que vale. Não adianta a gente falar, eu não gosto de falar coisas assim, muito transcendentais, porque foge. A gente tem que falar disso aqui, a doutrina espírita, ela tem que falar disso aqui. E é isso que Kardec fala, é no dia a dia. Quantas pessoas vêm para a doutrina, vêm aqui, fazem um atendimento fraterno, recebem um passe, melhora aí, se mandam, não é? Porque quando voltam da segunda vez, agora, meu irmão, você já recebeu a consolação, você já está melhor, vamos trabalhar? A minha religião é outra. Eu vim aqui porque me disseram que aqui é forte, é um centro forte, não é isso? E aí eu recebi, estou muito bem, mas eu trabalho em outra religião, eu não sou daqui. Porque a gente tem uma coisa chamada lei de causa e efeito. Se você planta vento, vai colher tempestade. Se você planta uma semente de flor, você vai colher os perfumes. Mas não é colher, é regar. Eu tenho planta lá em casa, elas vivem morrendo. Eu falei, mas eu não vou desistir. Eu fotografo, eu entro na internet. Eu falei, gente, por que ela está morrendo? Eu vou procurar o meu cunhado conhece essas coisas de planta. Eu vou procurar. Teve um pinheirinho lá lindo que eu comprei, o bicho morreu. Aí a gente vê, ele precisa de sol, a gente vai lá no horto. Ele precisa de sol, ele precisa disso, ele precisa daquilo. Nós precisamos, ele precisa de quê? Vida, ânimo para viver. Qual é o ânimo dele? É o sol e não encharca ele de água. Eu botava ele na sombra e encharcava ele de água. Entendeu? Então é não saber lidar com as situações. Como você lidar com um problema pequeno vai determinar como você lidar com um problema grande. E o que eu vou dizer aqui para a gente... Só tinha mais uma coisa aqui. 5 minutos, eu faço 5 minutos. Gente, olha quantas pessoas. Quem é... Vocês já ouviram falar em Humberto Paissan? Aí ontem, por conta desse estudo, eu falei, vou ver quem é essa pessoa. Eu abro esse livro todo dia antes de dormir, nunca vi. O autor nasceu no bairro da Moca, em São Paulo. E fundou o Instituto de Desenvolvimento Humano, é formado em economia. Estudioso e pesquisador do espiritismo, é também formado em medicina acupunturista e orientador em terapias naturais. Autor de vários livros, CDs, e ele tem um programa na 95 FM lá de São Paulo, Para Viver Bem,
na TV aberta para viver bem. É exatamente isso aqui. Saiba através do site. Imagina você ligar, você está mal e ver uma mensagem dessa ao vivo e agora. Eu falei, gente, nunca ouvi falar e a pessoa fez tanta coisa, né? Ontem é que eu abri, mais de 10 anos que esse livro está na minha cabeceira. Eu nunca me importei de saber quem era esse autor. Porque a mensagem dele é que me fazia bem. Ele também não deve estar preocupado, não. As pessoas botam que é editora. Ele não está preocupado. Nunca me ligou. Aí, irmão, meu livro está... Né? Porque eu sei quem compra meus livros. Que é 1, 2. Aí quando eu falo, li teu livro, foi você? Você que comprou meu livro? Ah, então tá, gostou? Né? Francisco Cândido Xavier, livro de respostas, Emmanuel. Uma outra coisa que tira o nosso ânimo, a falta de paz, né? A preocupação nos traz o quê? Ansiedade e falta de paz. Procuras a paz. Recorda, porém, que ninguém consegue ela sem fazer nada. Vou sentar no sofá e esperar a paz cair no meu colo. Tranquiliza quantos te desfrutam a convivência e faz-os felizes tanto quanto puderes. Vou dar um exemplo aqui, não é porque ele está aqui, não. Ele não é espírita. Ele é uma pessoa que me questiona, a gente bate altos papos, mas ele mora numa casa. Ele cuidava da minha mãe, dos filhos da minha irmã, ele cuida da tia dele, da mãe dele, tudo num terreno só. De um parente dele que tem problemas, ele cuida daquele povo todo. Ele é espírita? Precisa? Mas os filhos da sua irmã não são os filhos dele? Ele tem um filho com a minha irmã, mas a minha irmã tem outros filhos, 2 filhos. E ele trata como filho. E ele tratava a minha mãe como mãe. E ele trata a família, a minha irmã. Entendeu? Então isso... tem defeitos? Quem não tem é Vasco. O que eu posso fazer? Não posso curar tudo. Não posso curar tudo, não posso reverter tudo. Na próxima encarnação ele melhora. Não melhora, né? Aí vive desanimado. Vive desanimado. O ânimo dele está sempre caindo, porque eles fazem um gol no final, toma o gol do empate. Mas, enfim, não é ser espírita, é mudar o hábito, é fazer as coisas. Quantas vezes eu já acordei assim no hospital, tô pensando em encontrar um filho que tá lá. E aí? É que ele é assim, né? Tá tudo bem aí contigo? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, rapaz? Entendeu? Então são pessoas que fazem e não ficam alardeando. Eu falo muito, mas será que eu faço tudo o que eu falo? Vou contar uma historinha para vocês, rápida. Agora para encerrar mesmo, porque eu não vou ler mais nada, né? Leio, então tá, vou ler. Essa é uma mensagem curtinha. Não te irrite, silencia. Difícil. Gente, não é para sair daqui e aí ficar todo empolado. Calma. Né? Se você conta 100 mentiras hoje, tenta contar 99 amanhã, 98. Se você sair daqui, eu vou sair daqui sem fazer mais nada, vai ter uma gastrite, uma embolia. Aos poucos. Não te irrite, silencia. Olha o trabalho, a mudança de hábito. Não pare, segue adiante. Não tem aquela música? Não pare, católica, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Depende de religião, essa música é linda, né? É linda. Não discuta, demonstra. Não vou discutir com você. Não é? Como diz a Luísa do Magazine Luiza, eu agora estou numa fase que eu não quero mais ter razão, eu quero ser feliz. Entendeu? Não critiques, abençoa, não condenes, ampare. Tudo é um trabalho, é um processo. A mudança de hábito, gente. Fale auxiliando no bem. Serve sem reclamar, meu Jesus. Não te percas em palavras vazias. Falo para o escutar. Os áudios que ele mesmo fica assim, ele fala pouco. Ele fica assim, eu não sei como é que vocês falam tanto. Se vocês se veem quase sempre. Porque a minha irmã mandou áudio, como é que você tá? Como você tá? Aí eu mando 7 minutos de áudio. Aí ela me responde com 12. Aí eu mando com 16. E ele fica assim, eu não entendo. Sinceramente, eu não consigo entender. Não perca tempos em palavras vazias. Cabe ao tempo tudo esclarecer em nome de Deus. Toda semente produz. A escolha
é nossa. Que semente que nós vamos plantar no nosso tempo. E a historinha final era essa. Vou acabar já, Marisa. Pera aí, Marisa. Aguenta aí que eu vou acabar. Mas já vai para já conheço. Agora ela vai sendo. Sou Fortunato também fazer. Eu falei, acabou. Vou falar só essa história. Um palestrante tem a ver comigo. Olha como é que a Vânia acertou na mosca. Obrigado, Vânia. Deus te abençoe. O palestrante estava falando lá, ele era de uma casa, e ficava uma senhorinha lá no cantão, sabe, no centro grande, ela ficava lá no cantão. E ele falava ele era um dos dirigentes, ele falava muito na casa, e aquela senhorinha vinha lá, não participava de nenhum trabalho na casa, não via ela, só via ela ali sentada. E falava, aí ele comentava, essa senhorinha, né, vem aqui, assiste a reunião e não faz nada. Eu falo, eu trabalho na casa espírita, faço tudo. E aquela senhorinha só vem aqui e ouve, é muito fácil, né? Desencarnar. Né? Ele se viu lá batendo cabeça, que é o que eu acho que vai acontecer comigo. Tá batendo cabeça. Mas eu trabalhava, eu falava. Aí ele orou. Cansou de se debater? Orou. Senhor, me ajuda. Eu sei que agora eu acho que a coisa pegou. Aí falaram assim, nós vamos te mandar ajuda. Quem veio ajudar ele? A senhorinha. Ele falou, a senhora, o orgulho. A senhora? Que não fazia nada lá atrás? Como que a senhora está assim? Porque você falava, eu ouvia e praticava. Que Jesus nos abençoe, tá? Muito obrigado.